Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. Está começando o programa Cultura.com hoje, 1º de abril. Não é mentira, não é verdade. Nós estamos aqui nos estúdios da UpTV, com a direção de Liliana Gonçalves, né? Estamos aqui hoje voltando com o programa, né? Fazendo o programa novamente do mês. E hoje, o programa anterior, nós discutimos sobre música clássica. Hoje nós vamos falar um pouco de cinema, um pouco de teatro e gente de muito gabarito. Nós estamos hoje aqui com duas feras do teatro aqui do ABC. Aliás, hoje é um dia de uma grande emoção. Aliás, esse programa já deveria ter acontecido há muito tempo atrás, até por reconhecimento deste grupo maravilhoso que faz um trabalho incrível. Vocês vão ter ideia de há quanto tempo esse grupo trabalha? Há 57 anos. 57. Bom, não vou falar a minha idade, mas eu era criança ainda, quando esse grupo nasceu. E é o grupo Regina Passes, de São Bernardo do Campo, que hoje aqui eu tenho no estúdio a honra, o prazer de receber minhas duas amigas, que me ajudaram muito, a minha companhia também, hoje tem 27 anos. 27 anos atrás, estas duas moças me ajudaram a formatar este grupo. Então, além de uma admiração pelo grupo, eu tenho uma admiração pessoal por essas duas mulheres gigantes que estão aqui no palco hoje, aqui do programa Cultura.com. Eu tenho o prazer de receber a dona Hilda Breda e também a Ana Maria Médici, duas mulheres geniais. Bom, primeiro, meninas, eu queria agradecer a presença de vocês, né? E vamos lá, falar um pouquinho, queria que vocês fizessem as considerações iniciais. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito obrigada, né, Chiquinho, por nos convidar para o programa. E também obrigada pelos internautas. Ana? É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço as palavras elogiosas a nosso respeito. E a gente está aqui para falar um pouco dessa história que é muito importante nesse programa Cultura.com e contar um pouco do que é a nossa trajetória no teatro e sempre ligada à cultura também. É um grande prazer estar aqui na UpTV participando e vamos aí com os nossos assuntos. Vamos lá com a sabatina aqui, né? Bom, eu vou já começar com uma pergunta, né? Que, assim, você teleinternauta, nós estamos no Facebook ao vivo. Então, se você quiser acompanhar pela página da UpTV, então é só clicar. E se você quiser mandar alguma pergunta, alguma questão para sabatinar essas duas moças, vamos lá, que estamos aqui. Eu já vou começar até com essa questão, né? 57 anos de um grupo é uma coisa de enlouquecer, né? E aí eu já começo porque assim, você manter um grupo de teatro é de uma complicação, é de uma dificuldade, né? Principalmente nos tempos de hoje. Agora eu fico imaginando há 57 anos atrás, né? Como é que surge esse grupo Regina Passes? A Hilda fala para mim, não? O Grupo Cênico Regina Passes nasceu na comunidade da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo do Campo. O Antonino Assunção, que foi o criador do grupo, ele viu que as pessoas que frequentavam a igreja, né, que eram as filhas de Maria e os marianos, que tinham essas entidades religiosas nessa época na igreja, não tinham assim, muitas opções de lazer, e São Paulo era muito longe, porque ninguém tinha carro, não tinha essas facilidades de hoje. Então, ele teve a ideia de reunir esses jovens para fazer peças de teatro mesmo. E começou com pequenas esquetes, e daí passou para algumas peças de autores mais consagrados. O grupo começou a participar de festivais, começou a ser premiado, e com isso as pessoas tomaram gosto, e o Assunção resolveu que o grupo devia ser oficialmente criado. Então, deu-se o nome de Regina Passes. O que é Regina Passes? Às vezes as pessoas perguntam, é você a Regina? É você a Regina? Às vezes pensa que a Ana ou eu somos a Regina. Não. A Regina, você é uma Regina, outra é a Passes, é isso? Então, na verdade, o Regina
Passes vem porque, como começou na igreja, antigamente na igreja se falava latim as cerimônias. E tinha uma ladainha em louvor à Nossa Senhora, que ela tinha uma série de louvores à Nossa Senhora. E era sempre em latim. E a última era Regina Pacis, seria. Só que hoje se fala Rainha da Paz. É esse o nome. Eles acharam lindo aquilo e ficou o nome Regina Passes. Então, há 57 anos, começou com pequenos esquetes e estamos aí até hoje ininterruptamente. Não, isso que é o melhor. O melhor da história é isso. 57 anos de um grupo, né? E me conta um pouquinho, né? E como é que você começou? Depois a Ana fala. A Ana, o pai era ator, né? Era ator do inicial do grupo, né? Então, me conta um pouquinho. Bem, eu comecei porque, coincidentemente, eu trabalhava, porque naquela época a gente começava a trabalhar muito jovem, né? Então, eu tinha meus 14 anos, quando o Assunção ele tinha uma distribuidora de jornal e revistas, e eu trabalhava lá. Era uma distribuição para toda São Bernardo. E um dia, ele conversando com a pessoa que era o secretário de Educação e Cultura de São Bernardo, falou que veio uma pessoa muito importante dar um curso em São Bernardo, de cultura geral, principalmente em teatro. E ele não conseguia lembrar o nome, quem era essa pessoa. E eu, ouvindo a conversa, que eu estava no balcão, eu trabalhava lá, eu ouvi a conversa, eu era muito tímida. Mas aí eu falei, não, vou falar. Eu falei, o nome dele, que está dando esse curso, é Antônia Bujanra. E eu estou fazendo, é na Faculdade de Direito. Aí eles continuaram a conversa tudo, quando saiu a Assunção, o secretário saiu, a Assunção falou, ô Hilda, você está fazendo um curso desse? Você sabe que eu tenho um grupo de teatro, isso é em meados de 1968. Aí você não me fala nada? Eu falei, eu não falei, não, vou chamar você para ir para o meu grupo, que eu estou montando uma peça que se chama Ponto de Partida, que são só com jovens, e você vai ser uma das atrizes. Foi assim que eu comecei, muito tímida. Muito bom. Ana, e você? Bom, o meu pai já fazia parte do grupo desde 64, o grupo foi criado em 1962, e eu acompanhava desde sempre o meu pai nos ensaios, né? E aí, um dia, ele me convidou, me chamou e falou, olha, está tendo um espetáculo, inclusive era um espetáculo sacro do grupo, que era o Calvário, e para eu fazer figuração e tal, me levou, né, falou com a Assunção, e eu comecei fazendo um apóstolo, de barba, inclusive, sem uma palavra, mas foi muito gratificante. Então, aí eu comecei pelas mãos do meu pai, Alcides Médici, que foi um ator do grupo muito premiado, já é falecido, mas foi quem realmente me levou, e sempre vivenciamos esse clima de arte lá na minha casa. Deixa eu perguntar. São tantas coisas para perguntar para vocês. Vocês fazem teatro num momento que o país vive, que tem o golpe militar, né? Como é que era fazer teatro nessa época em São Bernardo? Quer dizer, uma zona metalúrgica, né? Que lógico, logo depois, né, vem crescer muito essa questão da metalúrgica aqui no ABC. Como é que era fazer teatro nessa época? Não foi fácil. Nós tivemos alguns problemas, porque naquela época o espetáculo tinha que ser aprovado pela censura federal. Mas antes do espetáculo, o texto tinha que ser aprovado. Nós tínhamos que fazer várias cópias que eram mandadas para a Polícia Federal em São Paulo, na Xavier de Toledo, que ia para Brasília, para os censores fazerem uma análise do texto. Muitas vezes já vinha a taxa de proibido, nem voltavam os textos, falavam que foi proibido, uma cartinha. Outras vezes o texto vinha com alguns trechos cortados, às vezes folhas, que às vezes ficava totalmente até impossível de se montar, e depois, e se ele viesse realmente aprovado, com pouquíssimas restrições, aí o espetáculo ia ser visualizado, analisado por pessoas, geralmente 2 censores, que vinham para analisar aquele espetáculo para ver se ele podia ser levado ao público. A gente fez durante muitos anos, todo o tempo que vigorou a censura, porque sempre a gente não deixou de fazer espetáculo, e na hora de fazer o espetáculo
para os censores, claro que aí o Assunção vinha falar, sabe aquela cena assim? Ó, fala desse jeitinho, né? Essa cena nós vamos mostrar para eles dessa forma, que era uma forma de burlar a censura para que o espetáculo fosse liberado, porque senão teria problemas, mas foi assim mesmo. Então, mas independente disso, nós tivemos espetáculos que nós recebemos o certificado de censura, que foi o caso de Liberdade, do Milor Fernandes e Flávio Rangel, e nós estávamos em temporada, e a gente fazia bastante o espetáculo, ele era muito bem aceito, nós sempre tivemos bastante público, isso é uma prerrogativa muito grande nossa, sempre tivemos público. E nesse dia, o que aconteceu? Um sábado de manhã, saiu no jornal Estado de São Paulo, como eu disse, trabalhava numa distribuidora de jornal revista. E estava o Assunção e o Sérgio Rossetti, também, que foi uma grande figura do nosso grupo, ele que estava dirigindo junto com a Assunção Liberdade. Então, eles eram responsáveis pelo espetáculo. Era um sábado de manhã, e, de repente, o Assunção ou o Sérgio estavam lá conversando, e um deles viu o jornal Estado de São Paulo. E no Estado de São Paulo tinha uma manchete escrita assim: peça liberdade proibida em todo o território nacional. Nossa, foi um choque para a companhia. Foi, porque naquele dia, à noite, nós tínhamos espetáculo, lá no Salão Paroquial de São Bernardo. Então, aí eles falaram, o que nós vamos fazer? Enfim, quando chegou a noite, que seria o horário do espetáculo, todos nós, atores, fomos lá, ficamos lá no saguão do salão, e nós íamos nos apresentar, avisando o público. Foi muita gente, porque naquele tempo não tinha como avisar. As pessoas chegavam, nós mostrávamos o jornal, porque também não havia cópia, nada, e nós fomos avisando todo mundo, mostrando o jornal, as pessoas compreenderam e foram embora. Mas um detalhe, em frente ao salão paroquial, nesta noite, haviam 2 veraneios, que assim, não se dava para ver quem estava dentro e não tinham placas. Ficaram lá o tempo todo. Quando nós abaixamos a porta do salão, elas foram embora. Ou seja, a questão era muito complicada mesmo, muito duro, muito difícil. E a gente está, né, tem que sempre retomar esse assunto, porque esse assunto não pode voltar, né? Não existe esse caminho de volta. Foi-se um tempo e que a gente tem que estar sempre muito atento para essa questão da ditadura militar, né? E aqui a gente vê 2 pessoas que viveram, aliás, enfim, é uma coisa que foi muito forte, né? E vocês são resistentes. E aí vamos continuar nesse assunto, porque a resistência também tem uma resistência econômica também, porque um grupo... Como é que vocês se mantiveram durante esse caminho todo, né? Vocês sempre tiveram patrocínio de alguém, de alguma empresa? Como vocês eram em São Bernardo, uma cidade de muito dinheiro, então eu imagino que também tinha muito dinheiro lá para patrocínio de espetáculo. Como é que era isso aí? Bom, na verdade, o grupo é declarado de utilidade pública e o nosso grupo, por característica mesmo, ninguém recebe absolutamente nada. Quer dizer, o grupo tinha um grande apoio da prefeitura na época dos festivais, a prefeitura sempre deu um grande apoio, nos oferecendo condução, porque o grupo representava a cidade de São Bernardo do Campo, fora de São Bernardo, nas fases regionais, nas fases finais dos festivais, em cidades do estado. Então, nós tínhamos bastante apoio nesse sentido, e na época existia também uma verba que era dada pelos vereadores, que era uma verba destinada à cultura, que era um valor assim bastante irrisório. Então, o grupo, como uma entidade cultural, recebia, mas assim, era uma coisa muito pequena, um valor bastante irrisório, que não dava realmente para cobrir os custos das nossas produções. Então, o que a gente contava? A gente contava com a boa vontade de amigos que nos ofertavam. Do público. Né? Sempre cobrou pouquíssimo, só que a gente teve muito público, e aí a gente contava muito com os amigos, porque os amigos nos forneciam, de repente, cartazes, ou davam apoio com relação a cartazes, a material impresso, ou a uma questão, por exemplo, de um cenário, então colaboravam com a gente, jantar depois. Então, assim, nós sempre tivemos muito esse pessoal valorizando o nosso trabalho e nos apoiando. Então, assim, a verba que a gente tinha era muito pequena. O nosso amor pelo teatro era muito grande. Então, a gente sempre foi
sabe, driblando essas dificuldades, tendo esse grande apoio de todo mundo, caminhando nesse sentido. E com relação ao que a gente montava, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a qualidade, de fazer espetáculos assim, bastante fundamentados, com bastante rigor com relação a cenários, figurinos, e tudo isso demandava custo. E nós tínhamos sempre esse apoio de todas essas pessoas que confiavam no nosso trabalho. E o público mesmo, quer dizer, o público dava essa grande resposta, essa credibilidade para as pessoas a nos ajudarem a crescer cada vez mais. Então, isso foi muito importante, isso nunca deixou de existir. E hoje, até hoje, a gente briga muito porque a gente não tem recurso. O nosso grupo, ninguém nunca ganhou um tostão. Todo o dinheiro que entrou, nós tivemos um caixa do grupo, que nós mantínhamos as nossas produções com esse dinheiro. E todo mundo tinha uma atividade fora. O ganha-pão das pessoas que atuavam no grupo era o seu trabalho diário, profissional. O grupo era, na verdade, o lazer das pessoas, era o hobby das pessoas. Então, todo mundo se dedicava nos momentos em que não estava trabalhando no seu ganha-pão. E até hoje é assim, a característica do grupo. Ninguém ganha um tostão. Tudo que a gente consegue arrecadar é para as produções. E a gente vai falar sobre isso também. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos 1 minuto, tá bom? Não sai daí. E nós estamos de volta com o programa Cultura.com.
Aqui, bom, parou um pouco, mas aqui o bastidor não parou, né? Foi um fala-fala aqui que vocês não imaginam, né? E dentro dessa história, eu vou trazer um pouco dos bastidores aqui. Nós estamos discutindo sobre essa questão da dramaturgia, porque o grupo teve sempre uma preocupação com. Aí eu fiquei com uma dúvida sobre a questão dos textos. Meninas, como é que eram, Hilda e Ana, como é que eram os textos, eram escolhidos, né? E como é que, enfim, como é que chegava até vocês? E eu soube que só tinha texto para mulher ultimamente. Como é que era esse negócio aí? Não, geralmente quem escolhia os textos, eles eram escolhidos pelo diretor ou os diretores, que normalmente era o Antonino Assunção e o Sérgio Rossetti. Eles escolhiam, se bem que nós também fomos dirigidos pela Miriam Muniz, o Silvio Zilber, a Eugênio Kuznet, Armando Azari, nós tivemos outros diretores. E quase sempre foram eles também que escolheram os textos. Dificilmente alguém dava alguma sugestão, mesmo porque a gente era muito jovem e a gente não tinha tanto conhecimento. E nós aceitávamos, porque a gente queria era fazer teatro. Então, dessa forma que nós embarcávamos e eles escolhiam. Acho que era isso, né, Ana? E também, mas assim a gente tinha uma preocupação bastante grande, eles, diretores, e nós, enquanto os atores e tudo mais, de estar, assim, privilegiando, dando um olhar para a literatura, para a dramaturgia brasileira, sabe? Aí um pouquinho de fotos, nós estamos vendo algumas fotos de vocês. Vai falando, mas estão as fotos de vocês aí em cena. Alguns trabalhos que nós fizemos. Da Hilda, aí a Hilda. A Hilda. É um bebê? Era um bebê? Aí você consegue lembrar as fotos? Sim, posso falar? Pode. Encontro com elas. Encontro com elas. Essa daí foi Troca Livro. Essa é uma sabatina, né? Essa daqui é Os Varais. Essa aí é Todas as Vidas. Isso tudo era feito em teatro ou era na igreja? Era na igreja? Era no teatro? Não, na igreja foi somente no início. Logo aí se desvinculou. É Cacilda Becker. Se desvinculou. Aqui é O Homem do Princípio ao Fim. Tem Ana, eu, o pai dela. Assunção. O Assunção, que também foi meu marido. Quer dizer, estamos todos aí, a mais velha. Aqui nós duas, num trabalho bem recente, que se chama Na Casa das Nonas. Aqui sou eu dirigindo. Não é só um pinguinho de atores, né? 51 atores eu dirigi nesse espetáculo. Não, é pra ficar foi louco, a grande né? decisão que foi feito junto com orquestra, balé e coral. Aqui é Homem do Princípio ao Fim. Olha que legal. Essa daqui é Porandubas Populares. Aqui é Encontro com Elas. Também estou a Ana e eu só estamos mulher, aí. vocês ficam reclamando que só não tinha, mas veja, não tinha literatura para vocês? Aqui é o Verbo Homem Depois do Caos. Aqui é Lembranças da Vila. Eu estava substituindo a Ana aí. Aqui como é que é, Ana? Via Sacra. Muito legal. Circo que te quero, circo. E eu vi de vocês, toda donzela tem o pai que é uma fera. A Ana fazia, né? Eu fazia Loló, era um espetáculo muito gostoso de fazer, alegre. Com muita resposta do público. A gente lotava, era casa lotada, o pessoal se divertia. Eu assisti, acho que lá no Cacilda Becker. Foi muito eu fazia legal. Iluminação, porque no nosso espetáculo, nosso olha, grupo... também algumas fotos eu e meu pai, em Castro Alves, pé de passagem. A Bruxinha que era boa. Da Maria Clara Machado. Aí, olha, aí era o Toda Donzela Tem o Pai. Esse espetáculo eu vi. Eu fazia Loló. Aí Eles no Feminino, isso até me fugiu. É o Uísque para o Rei Saúl, do César Vieira. Direção do Sérgio. Aí História São Bernardo com texto da Hilda. A Hilda fez um texto sobre São Bernardo. Aí Doutor Bons Modos, eu fazia uma menina muito sapeca. E Ralé, do Gork, dirigido por Miriam Muniz e Silvio Zilber. Que legal. Eles eram marido e mulher, não é? É isso. Aí o Fala Baixo, Senão Eu Grito, da Leila Assunção, com direção do Assunção, também foi um super espetáculo. Né? O Boni e eu. Aí O Homem do Princípio ao Fim. Aqui é Befana, um texto que a Hilda fez sobre a bruxa Befana, né? Aqui é um de Natal, também escrito pela Hilda, que é... No Bahia, esqueci. Aí é o Achando Quaresma, esse é o
A gente vai indo. Nossa. Não, aliás, vocês estão com uma memória maravilhosa, porque bate a foto, vocês lembram de onde é, né? Tá ótimo. São muitos, assim, muito foram muitos. Nós acho que participamos de mais de 100 espetáculos. Mais de 100 montagens. E vocês duas têm uma ligação que é impressionante, né? Até assim, aqui conversando, né? Uma... Né, tem um entendimento do tempo da outra, quer dizer, isso também ajuda muito no trabalho, né? Sem dúvida. Trabalhar junto. E assim, e sou muito grata à Ana, no caso, estamos falando dessa cumplicidade, porque quando o Assunção se foi, depois o Sérgio, assim, automaticamente eu já fazia uma assistência de direção, eu que assumi essa parte de direção do grupo. E a Ana, grande atriz como é, me aceitou muito bem. Eu sou muito grata a isso, porque é uma verdade. Sabe, então... Mas é importante, isso dá, na verdade, vocês dão a alma, a espinha dorsal de um grupo, né? Mesmo quando tem os dois diretores, né? O Antonino e o Rossetti, que saem, né, de cena, alguém precisava continuar, né? E é muito interessante, muito forte o trabalho das duas, né? E sem contar, né, que eu queria até falar um pouquinho, que elas acabaram também dentro do próprio grupo, né? Acabaram fazendo um trabalho muito forte em São Bernardo, também na Secretaria de Cultura, que teve um olhar muito forte para a cultura. Imagina essas duas dentro do Departamento de Cultura, né? Imagina como é que devia ser a briga de vocês. Se vocês quiserem contar um pouquinho dessas coisas, né? Porque é importante a gente entender também, porque você, enquanto artista, muitas vezes você não entende o lado do poder público. Como é que o poder público vê essa questão? E nesse caso, as duas, que vêm primeiro do teatro e depois vão para o poder público, né? É muito interessante. Eu queria até ouvir um pouco de vocês duas. A minha vida, quer dizer, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tive uma ligação muito com a cultura, com a arte. Então, como você disse, a gente já fazia teatro e depois nós fizemos um concurso para entrar na época era Departamento de Cultura, para trabalhar como agente cultural. E nós duas passamos, fizemos esse concurso, passamos e começamos a trabalhar em 1982 no Departamento de Cultura da Prefeitura. Nós tínhamos já essa bagagem de teatro, e isso também colaborou bastante, porque nós valorizávamos muito a questão do artista local em todas as áreas, tanto no teatro, na dança, na música, artes plásticas e literatura. Então, isso, a gente recebia todo mundo lá no departamento, cada um vinha com sua história, cada um vinha com a sua proposta, e nós sempre tivemos muito cuidado, muito carinho com todo mundo, procurando atender todo mundo nas suas necessidades. Então, isso foi todo o período que a gente trabalhou lá no Departamento de Cultura. Que 15 depois, anos, né? Mudou, na verdade, quase 30, né? Que nós trabalhamos eu acho, lá. Também acho que vocês tiveram muito tempo lá, né? Bastante tempo. A gente era concursada. Sim, porque eu lembro que a minha companhia, praticamente já nasceu junto com vocês lá, que vocês é que tomavam conta. Aliás, gente, elas são as culpadas de eu estar por aqui, tá bom? É uma das... ótimo. Aliás, foi muito bom te rever. Foi muito bom te rever aqui nesse elas programa. Elas são as culpadas, né? Não, mas é uma culpa boa. É uma culpa e a gente boa. fazia também uma programação numa época que tinha 6 teatros em São Bernardo. Funcionando. Além dos outros espaços que... Fora as oficinas culturais que tinham, né? Nós tivemos sorte um período também, e quem foi diretor de cultura foi o Assunção. Ele foi nomeado diretor. Então, faço tudo que vocês quiserem, que a gente vai... Não tem verba, mas pode fazer, porque tinha fundo de assistência à cultura, que aquilo mantinha a cultura. Ajudava, né? Assim, na verdade, é o grande problema que a gente enfrenta até hoje, a falta de verba. Isso aí permeia todos esses anos que a gente... Mas, assim, tem uma forma também de fazer, que a gente sempre procurou, dentro do pouco que se tinha, fazer o melhor que se podia. Isso com todo mundo, né? Com artista, com... Então, esse trabalho que a gente desenvolveu, a gente encontra essas pessoas hoje. Por exemplo, nós tivemos também uma grande preocupação com a formação das pessoas. Então, as oficinas, na época tinha as casas de arte que ofereciam isso gratuitamente. Então, hoje, a gente encontra muitas pessoas que iniciaram suas carreiras artísticas nas suas diversas áreas a partir daí. Isso é muito gratificante, porque tem o dedo da gente também nisso, sabe? A gente fazia tudo com muito prazer. Era uma época assim que a gente trabalhava muito, certo? Com relação a tudo, porque nós não éramos assim
muitos funcionários. Nós éramos funcionários da cultura, tinha, claro, bastante gente, mas era um contingente de pessoas que não era tão Mas grande. éramos empenhados. Mas éramos todos. empenhados, então nós cultura trabalhávamos toda. final de semana, não tinha o dia, a gente trabalhava de segunda a segunda, com muito prazer, e trabalhando sempre batalhando essa área Ana, cultural. só uma coisa com bastante ética. Bastante porque, assim, ética. Sem dúvida. Porque, assim, Era eu muito sei mesmo. que tinha uma coisa que, para todos os grupos da cidade, por exemplo, o Regina Passes, que era o nosso grupo, entrava também nisso, porque nós não éramos privilegiados em nada. Não, era Até às vezes perfeito. as pessoas do nosso grupo falam assim, mas vocês estão Vocês lá, estão trabalhando por e que não faço coloca isso? com a gente, Não, né? nós Isso é uma somos grande iguais às verdade. outras. Então, nós somos sempre muito... Ética é uma coisa que Era é muito que nós importante, tínhamos né? muito. Então, isso foi muito importante no nosso trabalho lá. E as pessoas reconhecem isso até hoje. Então, para nós, isso é de uma... Porque nós sempre ficamos, a gente sempre ficou, assim, de fora, vamos dizer, no sentido de que priorizava Precisa dar e chance, nós, né? porque não confundíamos as coisas, nunca confundimos, sempre que foi o que a Hilda falou, com muita ética, e isso as pessoas também percebiam. E até hoje a gente, por exemplo, faz uma série de apresentações, aí as pessoas veem a gente se apresentando, até acham que a gente está, né, ganhando os tubos, mas a gente não está ganhando nada, a gente faz pelo prazer, na verdade, a gente se apresenta em tudo que é lugar, não só no teatro, que tem o palco, a iluminação, mas a gente apresenta na biblioteca, no espaço público, na praça, e vamos fazendo, e aí não para, não é? Nós Aliás, queremos fazer teatro. É isso, queremos fazer teatro e a gente vai vir um pouco já para este momento de agora, né? Porque essas duas meninas, junto com outro menino que eu gosto muito, que é o de Aulas Ulisses, que é o diretor de cinema. Aliás, ele te manda um super abraço. Viu? Né? Ele falou pra não Deixa esquecer de ele. mandar um abraço. De Aulas, já marquei sua cara, viu, de Aulas? Você não vem aqui, já marquei sua cara, viu? Pode ficar sossegado. Mas eles estão fazendo também, neste momento, um projeto muito interessante sobre a Vera Cruz, enfim, sobre os filmes da Vera Cruz. Eu queria até que elas falassem também um pouco desse projeto que o de Aulas está dirigindo, que é um baita cara empenhado nessa questão do cinema. E eu queria que vocês falassem um pouquinho também. Aí nós estamos vendo já algumas fotos já acredito que sejam de ensaios ou já de filmagem, Não eu não sei. começaram as filmagens. não começou ainda? Nós estamos em ensaios. São fotos de ensaio. Ah, que legal. Na verdade, Me conta um pouco o que é esse projeto. É assim, ele se chama, esse A10 chama as maiores atrizes dos estúdios Vera Cruz. Ah, que E nós legal. somos duas personagens fictícias, mas e nós somos atrizes que trabalhamos como figuração em todos os filmes da Vera Cruz. E somos duas irmãs. Antes da ficção, vocês trabalharam mesmo na Vera Cruz? Ou não? Não, a minha experiência com cinema não foi. Não foi. Quer dizer, foi no pavilhão Vera Cruz, mas não foi na época da Vera Cruz, Tá. porque quando a Vera Cruz estava encerrando suas atividades, infelizmente eu estava nascendo, então eu não fui atriz dos estúdios Vera Cruz. Uma Mas pena. eu tive duas experiências em cinema, que foram figurações também aí, como atriz, que foi o filme Sábado, do Hugo Giorgetti, que foi rodado 99% dele dentro do pavilhão Vera Cruz, do pavilhão maior. Foi uma experiência muito, muito, muito gratificante. E o Boleiros 2 também dele, que aí já foi praticamente 10 anos depois, que eu também fiz uma participação. Então, o meu envolvimento com o cinema foram só esses dois momentos. Então vamos falar desse Eu projeto. estou estreando em cinema. Ah, que legal. Nunca eu fiz. Me conta um pouco, como é que é esse projeto? O projeto, na verdade, esse curta, ele é um episódio dentro de um longa que se chama 7 cidades e uma vila inglesa. Ai, que legal. Então, são 8 locações, uma em cada das cidades, né, do grande ABC. Ai, que bacana. E a vila inglesa é o distrito de Paranapiacaba, que seria a 8ª locação aí. Cada um desses episódios é dirigido por um cineasta. O de Aulas, na verdade, dirige 2. Ele dirige o de Diadema e dirige esse de São Bernardo, que a gente está participando com o maior prazer. O de Aulas também a gente já conhece há bastante tempo. Então, Sim, é de lá, né? E o de Aulas tem um projeto já, né, que quer fazer com a gente já tem uns 15 anos, já nunca dá certo. Ele esperou nós envelhecermos para fazer esse personagem, que tem que ser 2 pessoas de mais idade. Então, de tanto tempo que ele fala, eu quero filmar com vocês. Então Acho que isso está se realizando agora. E para quando é? Eu não tenho assim uma previsão ainda de lançamento, pelo menos. Porque as gravações vão iniciar a gente sábado tá fazendo, próximo. Tem umas locações, agora tem o que vai acontecer exatamente nos estúdios, né?
e tem uma equipe bastante grande. Nós estamos nos encontrando, na verdade, ensaiando, vamos dizer assim, né, trocando informações, fazendo tudo isso porque a Veracruz também, o espaço, ele tem uma agenda. Então, havia sido feita uma agenda prévia, mas que em alguns momentos não se coadunaram lá com o que estava previsto e teve que ser rearranjada. Então, a gente teve que deixar isso um pouco mais para frente. E conciliar com as atividades, que você sabe que um cineasta e as pessoas envolvidas, todo mundo tem outras atividades também de subsistência. Então, tudo isso, mas está caminhando, está indo bem, está no caminho certo. E a gente está adorando fazer isso. Quando entrar, né, eu vou querer mostrar um pouco do filme. Bom, eu vou fazer também, seguir, né, o programa, e depois a gente volta a conversar com as meninas aqui. Nós tivemos esse final de semana fazendo uma blitz cultural, né? Então nós estivemos lá no Teatro Sérgio Cardoso e nós assistimos um espetáculo chamado O Vendedor de Sonhos, lá no Teatro Sérgio Cardoso, que está fazendo uma pequena temporada aqui em São Paulo, né? Esse final de semana, este próximo final de semana, né? Sexta, sábado e domingo lá no Teatro Sérgio Cardoso. E a gente também acabou fazendo uma entrevista, uma pequena entrevista com o Luiz Amorim, né? E o Carriere, né? E o Matheus. Então, um espetáculo muito bonito, está lá no teatro, né? Sérgio Cardoso, e aí são fotos, e mostra uma pessoa muito desesperada querendo entrar, né, nessa questão do suicídio, que aliás é um problema que vem acontecendo com muita frequência. Os números são alarmantes, né, de gente. E o Vendedor de Sonho é uma pessoa do Augusto Cury, né, que é um clássico, né? Eu vou mostrar para vocês o teaser do programa, do espetáculo. Vamos lá, solta lá, Lucas. Sexta-feira, o mais inspirado dos dias. 5 horas da tarde, bem no alto de um prédio que fica numa das mais movimentadas avenidas da cidade. Um homem resolveu colocar um ponto final na sua existência. E agora, o que é que vai acontecer? As pessoas aqui embaixo têm ansiedade, elas têm medo do que pode acontecer, mas elas também não conseguem desgrudar os olhos daquela cena. A cidade não para. E você? O que você pode fazer? Eu já sei. O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury. E além, né, do Vendedor de Sonhos, esse espetáculo ele vai circular pelo Brasil. Então acompanhe, né, tem a página deles no Facebook, o Vendedor de Sonhos. Eles têm também, né, a trajetória deles, a agenda deles no Facebook, tá bom? E a gente vai falando mais. Deixa eu só dar alguns informes enquanto o pessoal acha aí a entrevista, ver se a gente consegue colocar no ponto aí a entrevista. Conseguiu, Lucas? Então vamos lá. Então nós fizemos um bate-papo rápido lá com eles lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja. E hoje nós estamos na Blitz Cultural, aqui no Teatro Sérgio Cardoso, um grande teatro maravilhoso aqui de São Paulo. E hoje eu vim assistir um espetáculo muito bonito, O Vendedor de Sonhos, do Augusto Cury. E aí no meio dessa história, na saída aqui do teatro, eu engatei com os dois atores aqui do espetáculo, o Luiz Amorim, que faz o Vendedor de Sonhos, e o Matheus Carriere, né, que faz um suicida. Suicida? Isso. Um suicida. O espetáculo é maravilhoso, um espetáculo muito bonito, numa curta temporada, pelo que eu ouvi falar, né, aqui em São Paulo. E a gente vai tentar falar com vocês um pouquinho, para falar um pouco desse espetáculo, desse universo teatral, dessa beleza, desse texto muito bonito. Vamos começar, Luiz. O que é este Vendedor de Sonhos? Bom, assim, a proposta, né, do Augusto Cury é que a gente possa levar as emoções que a gente tem, que a gente possa controlar essas emoções de maneira que possa melhorar um pouco a sociedade que a gente vive. Então, o que ele nos propõe é que a gente gerencie, que a gente controle
de verdade, essas coisas todas que vivem na cabeça da gente, gritando, que a gente às vezes não quer, mas que a gente tem que aprender a superar e conviver ou dominá-las, né? Então, quando a gente fala esse espetáculo, ele começa com um tema bastante sensível, que é o suicídio, e um tema muito forte, muito triste, mas que infelizmente, você sabe, o número de suicídios tem aumentado muito. E no Brasil, que era um país de verdade, essas coisas todas que vivem na cabeça da gente, gritando, que a gente às vezes não quer, mas que a gente tem que aprender a superar e conviver ou dominá-las, né? Então, quando a gente fala esse espetáculo, ele começa com um tema bastante sensível, que é o suicídio, e um tema muito forte, muito triste, mas que infelizmente, você sabe, o número de suicídios tem aumentado muito. E no Brasil, que era um país que quase não tinha suicídios, não tinha casos registrados, e aumentou demais. Então, ele coloca esse tema num professor universitário, que é o Carriere que faz, que é o professor Júlio César. E este cara está tentando suicídio. O espetáculo começa com isso. E aí o vendedor de sonhos, ele leva uma vírgula, o cara continuar a escrever a história, e não um ponto final. E aí a gente traz dentro de toda a proposta do Augusto Cury, que é um livro, que é um best-seller, vendido no mundo inteiro, traduzido para não sei quantas línguas aí, então a gente traz para uma linguagem do teatro. Já foi filme, agora a gente está fazendo no teatro. E tratar desse tema e de outros de uma maneira leve, de uma maneira gostosa, divertida. O espetáculo acaba sendo quase uma comédia também, mas que remete a uma reflexão, a um pensamento mesmo profundo, sabe? De a gente realmente refletir a situação que a gente está passando, que a gente vive. Isso aí. Matheus, você, assim como o Luiz falou, bota um personagem que é realmente um suicida. E a gente houve um aumento muito grande, e até em pesquisas, que crianças agora começaram também, tem um número muito grande. Como é que é essa história de defender um espetáculo com uma temática tão forte? É uma responsabilidade e é um assunto que tem que ser falado, tem que ser tocado, né? É meio tabu, acho que até por problemas religiosos, de se falar que quem se suicida não vai para o céu, ou alguma coisa nesse sentido. Então, nunca ninguém gosta de falar que tem alguém na família que tentou o suicídio, ou que se suicidou, ou que... sempre foi um tema muito que as pessoas não gostavam de falar. O CVV faz um trabalho bonito e nos ajudou, nos dando algumas informações sobre isso. A gente teve o Setembro Amarelo ano passado, que foi uma campanha bonita, e a peça estava em cartaz. Pessoas do CVV foram dar palestras depois do espetáculo. E às vezes essa pessoa que está tentando, né, como a gente fala na peça, como o personagem do Luiz fala, colocar um ponto final, né, às vezes essa pessoa, uma simples conversa, e às vezes não é de uma pessoa tão preparada assim, não precisa ser um profissional necessariamente da área, não precisa ser um psiquiatra, um psicólogo, às vezes um amigo, um familiar, escutando, conversando, dando um pouco de atenção para uma pessoa que possa estar num estado de depressão, num estado de tristeza, isso pode ajudar e pode fazer com que essa pessoa desista dessa ideia, né? O personagem do Augusto Cury fala isso, né? O suicida não quer acabar com a vida, quer acabar com a sua dor. Né? Ele quer um pouco de atenção, ele quer um pouco de carinho às vezes, né? Então a gente tem que estimular as pessoas a prestar atenção nisso. Você tem um familiar que está triste, que anda cabisbaixo, isso talvez não seja uma frescura. Isso pode ser um problema sério e só é sério para aquela pessoa, né? A gente tem essa tendência de achar que o problema do outro não é tão grave, né? Que depressão é uma frescurite, vai lavar uma louça que passa, né? Quantas vezes você já não escutou isso, né? Então, estados de depressão levam ao suicídio, tristezas. A vida não é cor-de-rosa para ninguém, né? Mas a peça trata disso com muito humor, né? Os personagens são muito carismáticos. O personagem do Luiz, o vendedor, é extremamente carismático. O Luiz faz isso muito bem.
Tem o Boquinha de Mel, feito pelo Adriano, também, que é um bêbado que vive pela rua, presas. A vida não é cor-de-rosa para ninguém, né? Mas a peça trata disso com muito humor, né? Os personagens são muito carismáticos. O personagem do Luiz, o vendedor, é extremamente carismático. O Luiz faz isso muito bem. Tem o Boquinha de Mel, feito pelo Adriano, também, que é um bêbado que vive pela rua também, que dá um toque de humor e as pessoas acabam embarcando nesse humor e acabam se emocionando com essa situação que não torna esse assunto tão pesado assim. Eu daria até um depoimento pessoal, né? Porque eu tive um parente meu que se suicidou e exatamente com essa questão da depressão, onde ninguém dá muita atenção. Então, a depressão é uma questão que está aí, tem que ser debatida, é um tema muito bacana. Bom, eu já estou sendo cortado pela minha diretora, então eu queria que vocês dessem, por favor, o serviço do espetáculo, né? Para o público do Cultura.com, todo mundo vir prestigiar esse espetáculo maravilhoso. Que dia? Então, A temporada vai até o dia 7 de abril, então temos 2 finais de semana pela frente aí, Só? sexta, sábado. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo só. Aqui em São Paulo é uma temporada rápida, de 2 semanas. Então a gente fica até o dia 7 de abril. Depois a gente vai seguir na turnê, que a gente está em turnê desde julho do ano passado, viajando pelo Brasil todo, e aí a gente vai seguir. Aí temos São Luís, temos Belém do Pará, temos... que mais temos? Belo Horizonte... Fortaleza, Curitiba, Blumenau, Ubatuba, São José dos Campos. Ubatuba, São José dos Campos, aqui em São Paulo, enfim, e seguimos. Vai seguindo. Vamos em Deixa eu só frente. falar. Então, por exemplo, mas tem a página onde que as pessoas encontram a programação de vocês? No Instagram, @o Vendedor de Sonhos Teatro, a mesma coisa no Facebook. Hashtag. O arroba. Arroba o Vendedor de Sonhos Teatro é a nossa página no Instagram e o Vendedor de Sonhos Teatro é a nossa página no Facebook. Lá você tem toda a nossa agenda, todas as informações. No meu Instagram e no Instagram do Luiz também. O meu, Matheus Carriere 1 e o do Lu. Amorim Luiz, Amorim _ Luiz. E nas nossas redes a gente sempre posta para onde a gente vai, a nossa agenda. Logo aí na sua cidade o Vendedor de Sonhos vai estar pintando por aí. É isso aí. É muito bacana. É um espetáculo que curta temporada. Você tem que vir assistir aqui no Teatro Sérgio Cardoso, aqui no Bexiga. Depois você pode ir para o restaurante, pode ir para uma pizza, pode comer alguma comida italiana, que tudo tem aqui no Bexiga. E dá tempo, porque a peça dá é tempo, às 8. né? É às 8, então dá tempo de sair depois e ainda jantar, curtir o Bexiga por aqui, né? É isso aí. Pratique cultura. Bom, gente, e o programa Cultura.com está terminando. Eu só queria fazer só mais um recadinho aqui. Estarei aí no Sesc Osasco no sábado com a Voar e no dia 27 de abril no Sesc também, Osasco, com Panos e Lendas às 16 horas, todos convidados, tá bom? Hilda e Ana, as considerações finais. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e muito obrigado pela presença. Vamos lá, deixar as considerações finais. Bom, eu agradeço estar aqui, foi um papo muito gostoso. E eu queria, com relação às fotos que foram... as do grupo foram fotos nossas mesmas. E aquelas do filme que apareceram aí, que são também são fotos feitas pela fotógrafa e estudante de cinema do CAV, que é o Centro de Audiovisual lá de São Bernardo, a Beatriz Costa. Então, as fotos são dela. Parabéns, Beatriz. Naquele momento não deu, porque foi meio assim, então eu só gostaria de reforçar isso. Gostaria de falar também que foi muito bom estar falando do nosso trabalho aqui, tanto no teatro como agora essa experiência no cinema. E ficar à disposição para uma próxima oportunidade. Sim, assim que o filme chegar, vamos falar do então filme. Tá bom. Aí vamos ver se o Diaulas vem aqui, né? Então tá bom, vamos ver se o Diaulas vem. A gente dá uma cobrança nele. Muito obrigada, tá? Foi muito bom a gente se rever. E sucesso ao programa. Obrigado. Também eu quero agradecer o convite pela diretora, né, Liliana Gonçalves, você de nos receber tão bem, que nós nos conhecemos há muitos anos, então foi um prazer estar aqui e um prazer grande falar do que a gente mais gosta, que é
artes em geral, e também do nosso mundo dentro do Regina Passes e agora no filme que estamos fazendo. Muito obrigada por tudo. É isso aí. É isso aí. Então, nós vamos terminando o programa. Muito obrigado pela sua participação, pela audiência. Assista o programa, né? Nós temos a nossa página no Facebook também do programa cultura.com. E lembrando sempre, pratique cultura.